Olá, essa é a videoaula sobre parte C, sobre terminologia de circuitos. Nós vamos falar aqui sobre o conceito de malha, ou mesh em inglês, ou laço, loop, que é qualquer caminho fechado que atravessa uma única vez os ramos num circuito. Malha essencial é o nome que nós damos a um laço que não envolve ou contém nenhum outro laço internamente. E as malhas essenciais, no caso M1 e M2, aqui na figura ajuda a elucidar um pouco mais isso, essas malhas essenciais, em geral, geralmente podem ser atribuídas correntes teóricas ideais. Aí. Bom, então a ideia aqui é o seguinte, tem um circuito aqui com 4 nós, 5 nós, né? 1, 2, 3, 4, 5 nós. E nós identificamos aqui 3 malhas. Então, a malha M1, a malha M2 e a malha M3 em verde aqui. Malha M3. Observe que a malha M3 contém elementos da malha M1 e M2. Então a malha M3 não é uma malha essencial. A malha M1 não contém nenhuma malha internamente nela. Então ela é uma malha essencial. Essa é a ideia aí. Então malha é qualquer caminho fechado. Então eu saio daqui, vou percorrer e vou voltar nesse mesmo ponto. Então isso é uma malha. Se eu tiver um caminho fechado no circuito, eu fiz uma malha. Se essa malha não tiver nenhuma outra malha internamente, ela é uma malha essencial. E malhas essenciais, nós podemos substituí-las por correntes teóricas. No caso que a malha 1 pode ser representada com uma corrente I1 teórica, e a malha 2. Teórica eu digo porque você não vai medir essa corrente no circuito explicitamente. Você vai utilizá-la para resolver o problema. Então vamos pegar um exemplo de um circuito aqui e construir a terminologia que nós vimos nas videoaulas anteriores sobre terminologia. A primeira coisa que a gente analisa num circuito é identificar os nós. Então os nós é onde estão os condutores, que são idealmente condutores ideais, com resistência nula, como a gente colocou lá no início, isso é uma questão axiomática. Então aqui nós fizemos algumas áreas delimitando o que a gente chama de os nós aí no circuito. Vamos aqui representar só os nós. Você tem que aprender a fazer. A gente não fica fazendo isso o tempo todo, não. Estou fazendo aqui para mostrar como que você visualiza que todas as regiões dentro dessa área aqui correspondem a um único ponto, porque os condutores ideais têm resistência nula. Então isso aqui é um nó 4. Vamos voltar aqui para desenhar os elementos do circuito e as malhas. Então, identificando, nós temos que identificar e dar nome aos nós. A primeira coisa que a gente faz quando a gente pega um circuito. E quando a gente vai usar papel e lápis, uma coisa boa que a gente faz é dar nome. Então, observa aqui o seguinte, ninguém fica escrevendo nó A, nó B, você já sabe que é um nó. Então, o que nós vamos fazer é simplesmente subentende-se que é nó e coloca só uma letra. Então, vamos chamar aqui, dar nome aos nós, identificar todos os nós. Aqui, vamos lá então com esse nó aqui é o nó A, tem um elemento de circuito, um nó B, um nó C e um nó D. Então, temos nomes a todos os nós do circuito. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Nós usamos letras, pode usar número? Pode. Então, nós podemos usar números. Quando é que a gente escolhe letra ou número? Bom, quando você vai escrever um código de um programa, é melhor representar as equações, os nós nas equações como números. Quando nós vamos utilizar papel e lápis, é melhor usar letras, porque letra tem a vantagem de ter letra maiúscula e letra minúscula. Então, quando eu estiver fazendo referência num circuito a uma tensão ou uma corrente, eu posso usar a letra maiúscula para as componentes contínuas e letras minúsculas para as componentes alternadas. E um misto de minúsculo e maiúsculo para ambas as componentes. Se eu tiver números, eu tenho que ficar usando um til para poder falar se é só componente alternada ou contínua. Então aqui, essa é a forma que a gente dá nome. Primeira coisa que a gente faz com o circuito, dar nome aos nós. Precisa fazer uma bolinha com um número dentro e puxar a setinha? Não, às vezes basta fazer uma setinha. Às vezes nem a setinha, se você colocar um número aqui próximo, já sabe que esse aqui representa um nó 4 aí, por exemplo, aqui fazendo essa figura. A outra coisa que nós temos que aprender a representar são os amperímetros, as correntes. Correntes, nós vimos que você tem que atribuir corrente a ramos,
nunca corrente a nó. Então aqui nós temos um nó 2, nós temos explicitamente uma corrente no ramo 1, lá passa por R1, uma corrente I1, uma corrente I2 no ramo de R2 e uma corrente I3 no ramo de R3. Coloquei isso aqui é um nó. Eu estou vendo as correntes que emergem desse nó em ramos, nos ramos. Esse ramo, ele liga dois ou mais nós aí. Depois que nós vimos que a gente deu o nome, tem a ideia de como que eu vou representar os voltímetros. Voltímetros, a ideia é da gente sempre fechar um caminho. Então, se eu tenho dois nós, aqui o nó 4 e o nó 1, aqui eu tenho um voltímetro cujo nome dele vai ser V14, significando que o terminal positivo vai estar no nó 1 e o negativo no nó 4, de forma que V14 é igual a V1 menos V4. Okay? Então, é preciso ter essa disciplina. Então, aqui, V21 é V2 menos V1. Eu sei que a ponta da seta é o terminal positivo do voltímetro. Lembrando lá a terminologia no início, que nós falamos que o voltímetro define a tensão, ele tem duas pontas de prova, uma positiva, uma negativa, e isso assim por diante. Aqui entra o conceito importante, então, ou seja, de malha, que malha está associada com os voltímetros. Então, se eu fizer um caminho com todos os nós conectados através de voltímetros, eu tenho uma malha. Então, essa aqui seria aquela malha que a gente chamou de M1. Aqui eu teria uma outra malha também, a malha M2. E a malha M3 seria essa malha externa que passa aqui. Isso. Composto por V14, V21, V23, V34. Então aí nós temos o conceito de malha. Vamos colocar aqui a figura, a gente representa as malhas aqui. Então, aqui nós estamos representando essa malha rosa M1, a malha tracejada aqui em azul M2 e a malha verdinha que é a malha M3. A malha M1 e a malha M2 são malhas essenciais que eu posso transformar em correntes teóricas I1 e aqui eu posso transformar numa corrente teórica I2. Vou colocar aqui uma estrelinha diferenciada da corrente que a gente já tinha chamado aqui em cima, corrente nos ramos. Uma outra coisa importante aqui é que quando nós utilizamos os nós, nós fomos tirar as equações, em todo circuito, quando você utiliza os nós como variáveis, em geral nós temos mais variáveis que equações. Então o circuito teria soluções, infinitas soluções para as tensões nos nós. Desta forma, para garantir que a gente tem sempre uma solução única, a gente escolhe um nó arbitrariamente para ser um nó que nós vamos falar de 0 volts. Poderia ser qualquer número, a gente escolhe 0 porque é mais fácil, que elimina uma variável nos sistemas de equações. Tem uma nota de aula só sobre a resolução de um circuito semelhante a esse, onde fica evidente numericamente o que eu tenho 4 incógnitas e só 3 equações. Tal. Mas o fato aqui é lembrar que nós precisamos de um nó de referência, que a gente geralmente chama de terra, ou ground em inglês, earth na Inglaterra, para o circuito ter solução única. E essa é a parte aí que é importante ser lembrado. Por que a gente chama isso de terra? Porque, em geral, nós desenhamos esse terra na parte inferior do circuito. Então, a tradição aí, desenhar o terra sempre na parte inferior do circuito. Vamos ter uma videoaula só sobre terra. Comentários finais. Todo circuito requer um nó de referência de valor constante. Em geral, esse valor constante a gente atribui sendo 0, para facilitar os cálculos. O nó de referência nós denominamos de terra no Brasil, nos Estados Unidos é chamado de ground, e na Inglaterra é chamado de earth. A tradução de ground seria chão, mas chão não dá para transformar em verbo, então chãozar, ninguém vai falar chãozar no circuito. Já terra, você pode falar aterrar o circuito, e aí então a gente chama de terra, mas terra nem sempre é terra mesmo, literalmente, planeta Terra. Então, tem uma videoaula, precisa assistir a videoaula para entender o porquê desse conceito. Aqui lembrar que o nó de referência a gente dá o nome de terra. Então, terra e referência são sinônimos. Isso aí. O nó de referência é desenhado preferencialmente na parte inferior do diagrama esquemático. Às vezes não é possível, mas preferencialmente. Então, assim, na hora de você pensar como desenhar um circuito,
você estrutura ele para o terra ficar lá na parte inferior. Às vezes ele aparece em outras partes do circuito e é perfeitamente aceitável também. O símbolo de terra é sempre desenhado na vertical. Aqui estou colocando um exemplo. Você desenha o símbolo na vertical, com 3 tracinhos, e tem mais de um símbolo para a terra, que é uma questão histórica, tem uns que você dá uma prolongada um pouco a mais aqui. Geralmente esse terra aqui é o terra comum, com 3 tracinhos, da norma IEC. Você tem o terra que a gente associa de chassi ou carcaça, que é esse símbolo, a carcaça de um aparelho. O terra como um triângulo aberto, a gente reserva um GND, um ground de sinal. Às vezes nós vamos ter um GND1, GND2, GND3, para os sinais, às vezes é conveniente representar dessa forma em determinados circuitos. E tem o que a gente chama também de terra de proteção, GND de proteção, ele tem um círculozinho envolvendo o fio terra. Isso aqui a gente tem um parafuso, está na carcaça do aparelho lá, chamar aqui esse ponto. Mas o mais importante é que eu desenhe esses símbolos em pé. Então, ou seja, esse tipo de coisa aqui, ó, pelo amor de Deus, não faz isso não. Desenhar a terra assim, isso aqui é um horror. Isso é um horror. Aqui é um horror porque as barrinhas têm que ter um comprimento diferencial assim, né? Mas é um horror porque está inclinado. Então, terra você faz assim, ó. E detalhe, é 1, 2, 3. Tem 4, 5, 6, não. 1, 2, 3. Bom, esse é o terra, sempre na vertical. Ok? A análise de circuitos ela é realizada por 2 métodos que são duais, que é o método das malhas. Geralmente, quando você usa papel e lápis, é o que você prefere. Por quê? Porque as variáveis ou as incógnitas dos métodos das malhas são as correntes teóricas que circulam através das malhas essenciais. A malha essencial é aquela que não tem nenhuma malha dentro dela. E as malhas essenciais, elas facilitam porque elas geram um número mínimo de equações. Então, você vai resolver na mão, você quer já um mínimo de variáveis e um mínimo de equações para resolver ali. Esse é o método das malhas. O método dos nós, ele resulta em mais incógnitas que equações. Por exemplo, no exemplo que eu apresentei nos slides anteriores, nós tínhamos 4 nós e apenas 3 equações independentes para resolver o circuito. Como nós temos mais incógnitas que equações, acaba que você pode ter infinitas soluções nos circuitos. Então, no método dos nós, as variáveis são os potenciais nos nós e dos nós do circuito, que é o que você quer calcular. No método das malhas são as correntes, as malhas essenciais. Para cada nó, para cada designação de um nó de referência terra com 0 volts, para ter solução, ou seja, no método dos nós, você vai ter mais incógnitas que equações, então você escolhe uma incógnita para ser 0. O nó que você escolher para ter 0 volts, você chama ele de terra. Não necessariamente está fincado no chão, na terra, não. Você escolhe esse nó, você pode escolher qualquer ponto. No vídeo depois só para mostrar isso lá. Método utilizado na implementação computacional. O método dos nós é o método utilizado em praticamente todos os algoritmos computacionais que pegam diagramas esquemáticos como entrada, gráfico, convertem em equações e depois resolvem numericamente os potenciais no circuito. Então, o método dos nós é o preferido para isso. No computador, uma equação a mais ou a menos não faz diferença. Por isso que quando você representa, faz um desenho esquemático, um programa de simulação como o Multisim, por exemplo, você tem que colocar o símbolo de terra em algum nó. Se ele não encontrar um nó, às vezes ele resolve, só que esse 0 volts pode ficar em qualquer lugar. Então é importante que você escolha o ponto de referência, que é a forma de você falar para o algoritmo ter solução única na hora dele ser resolvido numericamente. As correntes devem ser associadas aos ramos de um circuito. Evite desenhar a corrente dentro de nós, porque elas são ambíguas, como a gente já mostrou lá atrás. E os circuitos esquemáticos são sempre desenhados com linhas horizontais e verticais. O circuito humanoide, que ilustra a primeira videoaula dessa série, sobre terminologia, foi feito para parecer bonitinho, te mostrar a ideia de nó concentrado, nó distribuído. Por favor, não desenhe assim. Você desenha circuito com linha horizontal e vertical. E eu fiz isso exatamente
para te mostrar como é que não faz, como é que faz. Eu fiz de uma forma bonitinha para você poder lembrar aí. Ok? E a gente encerra essa série sobre terminologia de circuitos.